hoje de geografia e história. Vou tentar ser o mais rápida possível, porque eu sei que é cansativo ficar olhando no celular, né? E ter que ficar. Não é que nem na sala de aula, né? Que a gente dá uma espreguiçada, eu olho pra vocês, vejo como é que tá, né? Se tá todo mundo entendendo. Enfim. Então, aqui eu tento ser um pouco mais sucinta. Mas passar todos os conteúdos que são necessários, tá bom? Então, primeiro ela vem justificando, né, no começo da aula, por que são as duas disciplinas juntas, que elas tentam trabalhar numa perspectiva interdisciplinar, e aí ela foca principalmente no final da década de 80, começo da década de 90, pensando que é o fim da ditadura. Por quê? Porque lembra que lá, quando a gente estudou, que na ditadura, História e Geografia foi substituída por Ciências Sociais. E aí, então, não tinha História e Geografia, né? A gente tinha uma matéria chamada Ciências Sociais. E aí era um ensino dito como tradicional, né? Então era mais voltado para decorar data, decorar nomes, decorar relevo, clima, enfim, ele era mais pautado para decorar. Inclusive decorar os nomes dos estados do Brasil, os nomes das capitais dos estados. Então isso era muito recorrente no ensino durante a ditadura, né? E aí, no final da ditadura, a gente tem uma reestruturação desse ensino de História e Geografia. Ele ainda continua com o nome de Ciências Sociais, mesmo com o fim da ditadura. E aí, ele vem com uma perspectiva mais crítica, né, do ensino, vem falar de uma forma mais crítica. Em 1996, a gente tem, então, a nossa LDB, 9394/96, que vem falar sobre as competências que tem que ter essas disciplinas. Então, o que elas têm que abordar? Principalmente ainda a disciplina Ciências Sociais, mas ainda tinha estudos sociais, né? Ainda tinha uma questão de ter algumas escolas que ainda adotavam estudos sociais. A questão de cair mesmo o nome estudos sociais ou ciências sociais, depende da região, né? Veio em 1998 com os PCNs, então com os parâmetros curriculares, aí veio a determinação da divisão dessa disciplina em História e Geografia. E aí a gente retorna a ter, então, disciplinas separadas, não mais como estudos sociais, né? E aí, quem vai falar um pouco da incorporação da História e Geografia na educação infantil são as RCNEs, né? Então, os referenciais curriculares da educação infantil vem falar um pouquinho sobre começar a introduzir, né, História e Geografia, e aí logo vem depois as DCNEs, né, para a educação infantil, que são as diretrizes, e também a gente tem as diretrizes nacionais, né, mas como então documento vigente, a gente tem a BNCC, então, né, a base. A base a gente conversou, acho que bastante sobre ela até, né, de como, o que tem, como funciona nos outros campos, né, de aprendizagem. Então, a gente começa pela educação infantil. Na base, ela é dividida por campos de experiência, educação infantil, né? E busca sempre uma geografia e uma história de forma humana. Então, tentar conciliar e entrar nos eixos da educação infantil, né? Então, não ser alguma coisa separada e ter, enfim, campos só para elas. E aí, o que a gente tem, então, por exemplo? Ela vem falando eixo por eixo, né? De campo por campo de experiência, como que mais ou menos como vai entrar a história e geografia em cada campo de experiência. Então, tem, por exemplo, o eu, o outro, o nós. Então, esse campo, que é o campo 1, vai falar sobre a construção de identidade. E aí a história entra pensando nessa construção, enfim, perguntar para os pais como que foi o histórico do nome, quem são os familiares, enfim. Então, ter essa construção histórica. No corpo, gesto e movimento, explorar os espaços, e aí já tem uma noção de espaço, e aí isso entra a geografia. No campo, traços, sons, cores e formas, entra a ideia de diversidade. E aí já a gente vai conversando com alguns conceitos que a história trabalha, certo? Escuta, fala, pensamento e imaginação, a gente tem, então, a comunicação. E aí a comunicação ela pode ser trabalhada tanto com aspectos históricos quanto com aspectos geográficos, né? E no último, que é
espaços, tempos, quantidades, relações, transformações, a gente tem que pensar que as crianças são sujeitos históricos, né? E que daí tem espaços, tem tempos, e isso pode ser aliado com a geografia e história, então isso entra dentro da geografia e história, essas questões de ser um sujeito histórico, de ter um tempo, um espaço para as coisas acontecerem, isso entra dentro da geografia. E principalmente respeitar os direitos de aprendizagem. E aí, então, nessa questão, pensando na BNCC, em história, nos objetivos da educação infantil, a gente tem aqueles direitos da aprendizagem que tem que ser respeitados. Os objetivos para os anos iniciais é a construção do sujeito e o reconhecimento das noções de espaços e o reconhecimento do eu e do outro na coletividade. Então, basicamente, principalmente nos anos iniciais, né, do ensino fundamental, é reconhecer o espaço, reconhecer o tempo, reconhecer as formas de convivência que tem, né, principalmente pensando numa construção histórica, e aí pensando na questão de espaços, a questão geográfica, de como se localiza, enfim. E sempre tentar trabalhar a questão de geografia e história nos anos iniciais com questões ligadas à realidade, né? Então, que o aluno compreenda por que você está trabalhando aquilo, né? E aí, compreender a história. Qual é o objetivo de compreender a história, então? Para esse aluno pensar uma postura diante do presente. Então, tentar sempre trazer relações com o presente, porque para eles fica, às vezes, dependendo do modo que a gente trabalha história, né, principalmente nos anos iniciais, eles acham que é não que é uma realidade, mas que você está contando uma história e é mentira, enfim. Então, sempre tentar trazer fatos históricos, né? E é muito legal ligar com objetos. Então, se você tiver algum objeto que retrate o período histórico, né? É muito legal. Então, trazer as antiguidades, a máquina de escrever, bússola, depende do que você vai trabalhar, né? E aí você traz diferentes materiais, e aí você começa a contar os fatos históricos a partir de um material concreto. Isso é muito legal para trabalhar com crianças dos anos iniciais, né? Aí, o que acontece? Então, como que a BNCC ela é organizada em relação à história, nos anos iniciais do ensino fundamental? Então, aqui ela fala basicamente até o quinto ano, né? Que é o nosso campo de atuação, basicamente. Mas ele é organizado assim até, se eu não me engano, o nono ano, né? A BNCC. Que ela é organizada por competências, né? E habilidades. Então, no caso, são 7, né? Em história, tanto em história quanto geografia, são 7 competências e habilidades que têm que ser trabalhadas. E aí vem falando um pouquinho de quais são dentro das competências e habilidades, tem as unidades temáticas. Então, quais são as unidades temáticas que serão trabalhadas em história? História da criança e da família, história da escola e da comunidade, patrimônio histórico, tempo físico e cronológico, pensando em história, certo? E aí, pensar de novo nesses objetos que eu tô falando para vocês concretos, e tentar desenvolver as habilidades. Eu não sei se for para a turma de vocês que eu mostrei como funciona a BNCC. Eu mostrei bem como funciona, principalmente a parte da numeração e o que tem a ver, enfim, uma numeração bem comprida, né? Se for para a turma de vocês, é melhor, porque vocês vão entender melhor essa questão de competências, habilidades, mas se não foi, eu vou procurar o vídeo e aí eu mando para vocês, tá? O link dele. Enfim, e aí a gente já vai para a geografia. Então, o principal objetivo da geografia no ensino fundamental é compreender os espaços, como tentar se organizar dentro daqueles espaços e compreender principalmente limites de espaço, né? Então, qual é o meu espaço, qual é o espaço do outro, principalmente de familiares e dos colegas ali do convívio, e tentar se localizar nesse espaço. Então, também são 7 competências e são 5 unidades temáticas, certo? E aí as unidades temáticas são o sujeito, o lugar do mundo, conexões, escalas, mundo do trabalho,
formas de representação e pensamento espacial, natureza, ambientes e qualidade de vida. Quando ela vai falar um pouquinho de geografia, fica um pouquinho confuso, porque ela volta lá para a educação infantil primeiro, para depois vir para o ensino fundamental. Mas, como depois, mais para frente, a gente vai ter um espaço só para falar de educação infantil, então eu deixei para falar de educação infantil as questões de geografia mais particulares da educação infantil. Enfim, então são 5 unidades temáticas, 7 competências e habilidades, e o que é muito importante para a gente, então, entender na geografia qual é o principal, seria conteúdo, mas enfim, um elemento para a gente trabalhar na geografia que é muito importante é a cartografia, e principalmente a alfabetização cartográfica. Então, é iniciar essa orientação cartográfica através de pensar em orientações espacial, como esse aluno se posiciona, ele tentar se identificar em relação à entrada da escola, por exemplo. É muito legal trabalhar isso no ensino fundamental, porque às vezes eles entram na sala e sentam na carteira, eles não têm noção se eles estão virados para o portão do colégio, se eles estão de costas para o portão, se eles estão de frente para o refeitório, se eles estão à esquerda, à direita. Então, essa questão de se localizar aonde eu estou, onde o meu corpo está e aonde estão as outras coisas, é muito interessante começar esse raciocínio nos anos iniciais. E aí a gente logo começa também com as representações. Então, questões de mapas. Então, como é que a gente introduz essa questão de mapas? Primeiro, a gente é aconselhável, né? Que comece primeiro com desenhos do trajeto que essa criança faz para chegar até a escola, maquete, mas não seria no papel, um croquis, né? Que chama croquis. Ele, então, numa folha de papel, ele se localizar dentro da sala, por exemplo, ele tá na primeira carteira do canto esquerdo, ou ele tá na fileira do meio, ele tá a 2 fileiras da porta, a 2 fileiras da porta e 3 carteiras à frente, enfim, ele tentar se localizar naquele espaço, se desenhar ali naquele espaço, que daí ele vai ter uma noção visual. E aí também essa questão de como olhar, né? Se eu tô olhando de cima, o desenho vai ser diferente. Se eu tô olhando de frente, o desenho vai ser diferente. Se eu tô olhando da esquerda para a direita, enfim, essas questões também são importantes ensinar para eles que depende da orientação que eu estou, né? E aí começar a ter uma pequena introdução sobre escala, né? Então, o que seria escala, no sentido de a gente pega um mapa, o Brasil tá desse tamanhozinho, mas o Brasil é desse tamanhozinho. Então, isso é muito legal a gente trabalhar com projeções. Então, se a gente projeta na parede, a gente começa a trabalhar com escala, na verdade, em educação infantil, né? Quando a gente, principalmente nos anos finais da educação infantil, a gente começa a trabalhar tamanho real de animal, enfim. E se a gente trabalha isso na educação infantil, já fica mais fácil para depois no ensino fundamental eles entenderem que não necessariamente aquilo que está desenhado é do tamanho real, né? Então, começar a trabalhar com noções de escala, e aí a gente pode começar também com noções de escala com o tamanho do corpo, né? Então, o meu corpo é desse tamanho, mas na hora que eu vou desenhar ele fica desse tamanho? Não, ele não fica desse tamanho, ele é um outro tamanho. Então, começar a eles entenderem que a gente diminui para transcrever, passar no papel, né? Isso também é muito importante para a geografia. E aí ela vem falar do uso da tecnologia para o ensino de geografia, e aí eu também já incluo também o ensino de história. Eu acredito que tanto em história e geografia a gente tem que trabalhar com grupos, né? Sempre tentar trabalhar de uma forma interativa, com jogos, e aí pensando em geografia com plantas e croquis, levar a planta da escola para eles observarem é muito legal. E aí ela fala que as tecnologias não necessariamente são só os meios digitais, né? Mas que é muito importante também trabalhar com essas questões digitais, aí como eu falei para vocês, projeções, jogos dentro dos meios digitais, jogos no computador, jogos no celular, enfim, tentar de alguma forma ter uma orientação para esse trabalho das tecnologias, né? E aí desenvolver essa questão do conhecimento espacial, dessa questão da posicionamento dele em relação às outras coisas. E aí a gente já começa também a trabalhar norte, sul, leste, oeste, enfim. E aí tentar sempre fazer de uma forma que eles compreendam, né? E que não seja tão maçante para eles, tão difícil, que eles consigam entender a importância de
de ter esse conhecimento, né? E aí a pergunta é sobre a alfabetização cartográfica, e eu falei bastante para vocês aqui, que é um dos principais temas para a gente tratar no ensino fundamental, é essa questão da alfabetização cartográfica, iniciar, né? Essa questão da alfabetização cartográfica. E aí, na segunda aula, ela vai falar especificamente só da educação infantil. E ainda bem que eu separei assim, né? As duas primeiras aulas para falar aqui e depois gravar um vídeo das outras duas. Porque as outras duas aulas vão ser só sobre ensino fundamental. Aí ela divide, se eu não me engano, o primeiro e segundo ano e depois terceiro, quarto e quinto, em 2 vídeos dos conhecimentos. Então, essa primeira aula é uma aula de introdução, uma aula geral, né? E aí depois ela vai falar mais sobre a educação infantil em si, né? Deixa eu abrir aqui. Então, ela vai começar falando um pouco da educação infantil do modo geral, né? Então, o que é a educação infantil? É o atendimento de 0 a 5 anos, que compreende as creches e as CMEIs, né? O centro, que aqui em São Carlos a gente chama de CMEI, Centro Municipal de Educação Infantil. Então, compreende que era a antiga pré-escola, né? Então, a gente compreende essas duas faixas etárias, principalmente que a gente divide a creche, geralmente de 0 a 3, né? E depois 4 a 5 e 11 meses, a gente já vai para CMEIs. Então, é importante sempre respeitar o direito das crianças, lembrando que a educação a partir dos 4 anos é obrigatória, e aí tem todos aqueles problemas, se a criança não frequenta a escola, enfim. Ela lembra que a escola é a inserção da criança na sociedade, né? Então, de certa forma, pensando que ela está no convívio só com os familiares, e aí ali na escola ela vai ter, na educação infantil, ela vai ter esse contato com outras crianças, que têm outras crenças, que têm outros conhecimentos, né? Enfim, são crianças diferentes, então eles vão interagir, e ali, de certa forma, é uma introdução na sociedade. Lembrar sempre que o educar e brincar são indissociáveis, o educar e cuidar, né? E por meio do brincar. Então, lembrar sempre dessa tríade, que é muito importante. E aí, a BNCC traz sempre as interações e brincadeiras. Então, o eixo condutor da BNCC é interações e brincadeiras, entendendo que o educar e o cuidar já esteja superado. Então, que a gente já tenha entendido, enquanto professor, professora, que o cuidar e o educar são indissociáveis. Ao mesmo tempo que você está cuidando, você está educando, e ao mesmo tempo que você está educando, você está cuidando. Isso não tem como a gente separar, pensando em termos de educação infantil, né? Então, depois, se vocês quiserem, posso falar um pouco mais disso, até porque essa é a minha área mesmo, né? A educação infantil foi o que eu escolhi me especializar. Então, depois, essas questões do educar e cuidar, eu gosto bastante de conversar sobre. Enfim, e aí ela fala que a BNCC vem, então, com esse eixo de interações e brincadeiras, entendendo que o cuidar e educar, eles são indissociáveis, né? E aí ela vem falando que quais são os objetivos da educação infantil, que é instigar a criança a observar, questionar, levantar hipóteses, concluir, julgar, assimilar valores, construir conhecimento, enfim. Essas questões que a gente escuta bastante falar, acho que vocês também escutaram falar bastante também nas aulas de educação infantil, né, sobre isso. E aí ela vem fazendo uma pergunta, e aí ela mesma dá a resposta, né, do porquê ensinar história e geografia na educação infantil. E aí é entender que o que contribui para a criança esse ensino de história e geografia na educação infantil. Primeiro, lembrar que ele é de forma muito implícita. Então, não tem um momento que eu vou parar agora assim, ó, não, gente, agora nós vamos parar de brincar e vamos estudar história e geografia. Então, crianças, agora todo mundo sai do parque e a gente vai passar a estudar de história e geografia. Não, na educação infantil, nada é assim, né? A gente não para nada para estudar conteúdos específicos. A gente tenta o tempo todo, por meio da brincadeira, estar abarcando o maior número possível de conhecimentos, né? Então, a gente tenta sempre não focar, por exemplo, só em matemática, por mais que a gente reconheça que
tal atividade vai ir mais para o lado da matemática, enfim. E aí, ou para algum, agora com a BNCC, para algum campo de experiência, a gente vai puxar uma atividade que vai mais para esse campo de experiência, mas tentar articular sempre com os outros, né? Enfim. E aí, que então o ensino de História e Geografia contribui para a educação infantil? Então, primeiro a gente tem que entender que essa criança ela é produtora de conhecimento e ela é um agente de modificação do espaço, né? E aí, é importante essa criança, então, entender como que ela atua nos tempos e espaços ali, pensando em vários espaços e ela reconhecer os diferentes espaços, né? Qual é o espaço que é a minha casa, o espaço doméstico, qual que é o espaço que é a escola, o que tem de diferente, pensando em posicionamentos. Então, o banheiro da minha escola, principalmente crianças pequenas, né? O banheiro da minha escola é em tal lugar, da minha casa é em outro lugar. Na minha casa tem quarto, aqui não tem quarto, ou tem quarto. Na minha casa tem uma cozinha acessível, e não necessariamente na escola a cozinha é acessível. Então, sempre tentar fazer ela reconhecer esses tempos e espaços na escola. E aí compreender como se dá a paisagem também nesses tempos, né? Então, a gente sempre acredita que essa questão de temperatura, tá calor, tá frio, tá sol, tá chuva, a gente sempre entra para um lado mais das ciências e não necessariamente também entra na história e geografia, porque essa questão do tempo climático, mesmo pensando no clima, né? Ela altera a paisagem, então também isso entra em geografia, certo? E aí ela vai começar falando então quais são basicamente os eixos que vão ser trabalhados na educação infantil, pensando em história e geografia como algo interdisciplinar, né? Então, primeiro ela vem falando um pouco da identidade, né? E do autoconhecimento. Então, no campo que sempre trabalha um pouco mais de autoconhecimento, eu, o outro, nós, né? Então, no autoconhecimento, o que a gente vai trabalhar na educação infantil, pensando nessa questão voltada para a história e geografia? A questão da identidade. Então, eu acho que a identidade, para quem trabalhou com educação infantil, sempre é, assim, um dos primeiros projetos, um dos primeiros conteúdos, né? Que tem escola que trabalha com conteúdos ainda hoje, né? Infelizmente. Mas um dos primeiros temas a ser abarcados é a identidade. E aí, o que é importante para história e geografia? Que seja um momento que promova o autoconhecimento e a autonomia dessa criança, né? E que daí esse também seja um momento que a gente promova questões de saúde, bem-estar, que ela entenda o seu corpo, respeite a sua individualidade e a diversidade, né? Então, entender que cada um é de um jeito, enfim, isso é muito importante pensando numa história, numa geografia crítica, né? Humanista, pensando nesse viés de geografia e história, né? Também é importante contribuir, que a criança, ela identifique seus gostos, suas preferências, enfim, quais são seus limites, reconheça que cada um cada indivíduo é único, né? Em meio a tantas crianças, parece que fica todo mundo igual, né? E eles não são todos iguais, eles são únicos e nós, como professores, temos que reconhecer isso, e eles, enquanto crianças, também precisam reconhecer isso, que todos são diferentes, todos têm gostos diferentes, a gente trabalha com a diversidade, né? Então, outro também conceito. Aí ela vem trazendo depois propostas de atividades, assim, mostrando alguns exemplos de atividades, então do espelho, que é muito trabalhado nessa questão de identidade, o autorretrato, tamanho das mãos, enfim. Nome, conhecer o nome, é muito legal, já falei para vocês, essa questão de, principalmente na educação infantil, buscar a criança entender como foi a escolha do nome dela, esse histórico, quem escolheu, por que escolheu, enfim, é muito interessante trabalhar isso na educação infantil. E aí depois a gente vem com a questão do espaço. E aí na questão do espaço, ela fala assim um pouco do espaço social, pensando no ensino de história, mas ela puxa muito espaço para essa questão da geografia. Então, tem essa questão do espaço geográfico, né? Entender o que é o espaço geográfico, que ele é formado por um conjunto de sistemas, né? Objetos e ações, que eles não são isolados, né? Que conforme uma construção histórica, eles acabam sendo únicos, os espaços acabam sendo únicos, né?
E lembrar que os espaços são palcos de atividades humanas, e que eles sofrem consequências disso. Então, a gente tem que ter isso em mente, o que seria espaço. E aí ela fala que o espaço geográfico é igual ao espaço social, a gente pode usar esses dois termos. Não há como pensar o espaço geográfico sem considerar as ações sociais das pessoas. Espaço também identifica e caracteriza seus ocupantes. Bom, e aí ela vem falando do espaço geográfico na educação infantil. Então, o que esse espaço geográfico tem que... Então, primeiro ela vem falando o que nós temos que ter como definição, podemos dizer assim, de espaço, né? Então, o que seria espaço? O espaço é um local de interações sociais, então você pode usar o termo espaço geográfico ou espaço social. Então, ali é um conjunto que, dependendo da história do lugar, ele se torna único, enfim. A gente tem que ter essa definição de espaço para nós, enquanto professores. E aí, quando a gente vai pensar, então, na educação infantil, a gente precisa fazer o quê para as crianças? Então, possibilitar que a criança apropie-se dos espaços, né? Que ela faz parte, que ela reconheça o espaço dela, aquele espaço que ela convive na escola, como algo que constitui a vida dela, né? Então, aquilo é importante para a vida dela, ali acontece coisas importantes, ela é transformadora do espaço, então o tempo todo ela está transformando e produzindo naquele espaço. Isso é muito importante, por isso que a gente sempre fala para deixar as atividades à mostra, principalmente da altura deles. Aí muitos professoras, quando a gente vai, principalmente em curso de formação continuada, né, a gente fala assim, olha, é interessante deixar as atividades que eles produziram na altura deles, para eles se verem, para eles verem o que eles fizeram. Ah, mas vai arrancar, vai rasgar, vai fazer não sei o quê. No começo, sim, no começo eles vão arrancar mesmo, eles não estão acostumados. Mas depois eles vão começando a entender que aquilo é para ficar ali, não é para ele tirar, aquilo é para ele ver. E isso é até um exercício importante para a criança, né? Porque depois ela vai com o pai no supermercado, ou vai em algum lugar, ela começa a entender que tem coisas que é para ela pegar e utilizar, e tem coisas que é para ela observar. Então, isso é um trabalho importante de a gente fazer com as crianças também. Aí fala desse espaço, o que ele afeta na vida dele. Então, quais são, por exemplo, os aprendizados que ele tem nesse espaço que é escolar e quais são os aprendizados que ele tem no espaço que é doméstico, por exemplo. Ou se ele tem uma outra atividade, então, por exemplo, ele faz natação. Então, quais conhecimentos que ele tem, ele aprende, né, lá na natação, nesse espaço da natação. Como é esse espaço da natação? Sempre tentar, principalmente através de roda de conversa, conversar com as crianças, né? Falar com as crianças que se ela tem atividade extra, se não tem. Então, por exemplo, se eles frequentam outros espaços, não sendo só o doméstico pensando na casa deles, se eles frequentam casa de tios, tias, vovó, enfim. Se ele frequenta outros espaços e o que ele aprende naquele outro espaço, ou como que ele se porta naquele outro espaço. Enfim, pensar essas questões, né? Refletir sobre as diferenças e as semelhanças, então isso é muito importante. Então, o que é igual aqui na escola, que é igual na minha casa? O que é diferente da minha casa? O que é igual da minha natação? O que é igual do supermercado? O que não é? O que é diferente? O que tem nos dois? O que não tem? O que tem só aqui, não tem mais nenhum lugar. Então, trabalhar isso com as crianças é muito importante, e principalmente quando você vai fazendo esse trabalho de diferenciação ou de semelhanças, mas principalmente a gente sempre procura, pelo menos eu, quando estou atuando, né, procuro sempre mostrar primeiro as semelhanças e depois mostrar as diferenças, porque eu tenho um objetivo, que é diferenciar o espaço doméstico do espaço escolar, do espaço da natação, eu tô com natação na cabeça, né? Enfim, da atividade extra que ela faz do supermercado. Então, eu sempre tento buscar primeiro as semelhanças para ir construindo um pensamento para chegar até as diferenças e aí realmente mostrar que são espaços diferentes, são locais diferentes, e aí começar a ter aquele pensamento também de comportamentos diferentes. Não tô falando que a gente tem que ser uma pessoa em cada lugar, mas claro que a gente se comporta diferente dependendo do espaço que a gente se encontra, né? Então, também isso é importante
ensinar para as crianças. São comportamentos diferentes em espaços diferentes, né? Aí depois tem uma resolução, que é sobre essa questão do autoconhecimento. E aí vem falando um pouco sobre a prática pedagógica na educação infantil. E aí ela fala para vocês fazerem uma proposta de atividade, né? Relacionada a isso. E aí a gente volta falando de linguagem. Então, que a linguagem, ela é a ferramenta de aprendizagem do mundo, né? Então, pensar a linguagem da educação infantil é todo momento observar a criança e lembrar que não é só a linguagem oral que a gente tem vários outros tipos de linguagem, né? Enfim. E aí, lembrar sempre que é um instrumento de ação da criança, que acontece os registros mais elaborados através da linguagem, né? E ele é um suporte para a memória. Então, quando a criança, ela fala aquilo que você está ensinando, ela, de certa forma, ela grava melhor. Então, ela consegue entender, se ela conseguiu não repetir, mas explicar do jeito dela, significa que ela compreendeu. Então, isso também é muito importante fazer esse estímulo dela, quando você explica uma coisa, ela retornar a explicação para você do jeitinho dela, porque quer dizer que ela compreendeu o que você explicou, né? Aí ela vem falando um pouquinho da psicologia histórico-cultural, falando do Vygotsky, como é que é a aquisição do conhecimento, lembrando sempre que o conhecimento, ele é construído, mas ele também precisa ser mediado, né? Então, o professor precisa sempre estar ali enquanto mediador para a criança atingir esse conhecimento, né? Se apropriar desse conhecimento, né? E aí ela vem falando dos instrumentos, dos signos. Eu acho que isso vocês também viram bastante em questão da educação infantil, né? E aí ela vem falando da linguagem como registro de localização espacial e temporal. Então, lembra sempre de atividades concretas e rotinas que auxiliam a criança a se situar nesse tempo e nesse espaço. Então, geralmente as crianças, elas gostam muito de rotina, é difícil criança que não gosta de rotina, geralmente elas gostam e elas sempre marcam, né? Então, quando as crianças são bem pequenininhas, a gente começa a rotina sempre com desenhos, né? Dos espaços. Então, por exemplo, hoje a gente vai ter brincadeira no parque, vai ter atividade, vai ter a refeição, alguma chama lanche, alguma chama merenda, enfim, né? Então, vai ter essa hora da refeição e a gente vai ter outra hora, enfim, de alguma coisa. E aí, eles olham e se você sai daquilo, né? Eles apontam sempre, falam, olha, você... professora, agora é hora disso, a gente não tá fazendo isso, tá errado. Então, eles sempre cobram. No meu caso, eles sempre me chamavam de Cacá, né? Então, Cacá, agora tá na hora disso. A gente não tá no parque, tá na hora do parque, já acabou a atividade, tá na hora do parque. Então, eles sempre, eles gostam, e quando a gente sai disso, eles sempre tentam mostrar pra gente que eles estão atentos, né? Essa questão da rotina é muito importante por conta de continuidade, periodicidade, enfim, duração do tempo, isso é muito importante para eles terem noção de tempo, espaço, né? Então, eu vou utilizar aquele espaço durante tanto tempo. Isso é importante para eles, principalmente os maiores, né? Se reconhecerem, né? E aí ela dá uma sugestão de atividade concreta, que é o mapa do tesouro. Então, quando você vai fazer uma caça ao tesouro, tenta sempre fazer um mapa. E aí, esse mapa já é uma introdução na cartografia para eles, então já vai estar ali os desenhos da escola, seria uma planta da escola, né, um croquis, e aí eles vão conseguir se localizar e tentar sempre mostrar para todos da sala e sempre tentar apontar, falar assim, olha, aqui tá desenhado que a gente tá no parque, a gente tá no parque, e aí tentar sempre localizar eles para eles terem essa questão. E já começa a trabalhar a lateralidade, direita e esquerda, porque depois a direita e esquerda vai ficar mais fácil frente e trás, né? Para a questão norte, sul, leste, oeste, tá? E aí depois ela vai falando do corpo como registro do tempo e do espaço. Então a gente sempre tem que lembrar que a educação infantil trabalha muito com o corpo, né? Então o corpo é uma ferramenta, né? Um instrumento da criança que produz cultura, enfim, mas o corpo da criança, ela utiliza ele o tempo todo, principalmente quando eles são bem pequenininhos, né? Bem pequenininhos, eles passam tudo na boca, passam tudo no rosto, eles querem sentir, pegar, e às vezes tem receio,
e aí você tem que incentivar, mas, por exemplo, eu tive muita criança já que teve receio de pôr mão em tinta, bebês, quando eu trabalhei com bebês, questão da areia, para muitos incomoda a areia, eles não gostam, você tem que ir introduzindo devagar, enfim. Então, essa questão também do corpo e dele ser um elemento histórico, né? Nós, enquanto professores, precisamos entender que o corpo é um elemento histórico, ele é um elemento que ele é privilegiado para a prática, né, educativa, ele desenvolve, quando a gente trabalha o corpo, desenvolve liberdade, autonomia, então ele é um instrumento muito importante, né, para a educação infantil, pensando nessa questão do corpo. Então, isso é o que nós, pedagogos, nós professores, temos que ter consciência, que o corpo é um instrumento valiosíssimo para a educação infantil, tá? E aí, o corpo, ele tem uma questão, uma ressalva não, ele é muito importante na BNCC, ele sendo até como um campo de conhecimento, de experiências, né? Então, corpo, gesto e movimento é um campo de experiência na BNCC, na educação infantil. E aí, quais são basicamente os objetivos? A exploração espacial com o corpo, então explorar os diferentes espaços com o seu corpo, e aí pode ser da forma criativa que o professor quiser. A consciência dos estímulos corporais, né? Então, quais são os estímulos que a gente pode passar para essa criança? E a expressão corporal como brincadeira, né? Principalmente a brincadeira de faz de conta, que é uma das favoritas das crianças. E a faz de conta, ela desenvolve muito a questão da imaginação, então do raciocínio lógico, ou até só do raciocínio mesmo, pensar em raciocínio, né? Então, essa questão do faz de conta desenvolve bastante o raciocínio das crianças, então, é uma brincadeira muito importante para a educação infantil, né? E essa questão do espaço-tempo e as relações, transformações que acontecem, pensando nesse ensino, tanto de geografia como de história, né? Tentar sempre com a criança fazer uma percepção espacial. Então, é muito comum também a gente ter crianças que trombam bastante nas coisas, né? Que se esbarram. E aí, tentar sempre ensinar, principalmente tentando entrar nessa questão, tanto no eixo dos espaços, no eixo. Eu estava estudando a DCNI esses dias, então fiquei com eixo na cabeça. Mas a BNCC é campus, né? Principalmente no campo de experiência, espaço, tempo, quantidade, relações, enfim, transformações. E aí, conciliar ele com eu e o outro, que eu tenho o meu espaço. Eu sou um indivíduo e eu gosto que fica me tocando, no sentido de empurrando, esbarrando, enfim. Então, a gente precisa ter essa consciência corporal, de ter um cuidado no toque com o outro, né? Um cuidado dessa questão com o outro e também com os objetos, né? Porque a criança acaba se machucando. Então, tentar desenvolver, e aí desenvolver, que eu já falei pra vocês, lateralidade. Então, lado esquerdo, lado direito, isso ajuda ela a ter essa consciência corporal, o espaço que ela ocupa, que o corpo dela ocupa naquele local, né? E aí, depois da avaliação da educação infantil, eu acho que também vocês estudaram bastante isso, né? Como que é a avaliação da educação infantil? Geralmente através de observação. Tem até algumas escolas, conheço bastante, que faz registros escritos. Então, tem geralmente um registro da professora. E a criança, não sei se vocês já já ouviram esse tipo de avaliação, faz desenhos. E aí, por exemplo, ela entra lá com 1 ano na educação infantil naquela escola. Então, naquele primeiro ano ela faz um desenho, no segundo ano ela faz outro desenho, no terceiro, quarto, quinto. Então, ela vai tendo uma pasta que vai mostrando a evolução dela em relação a esses registros. Então, isso é interessante fazer na educação infantil, mas é muito mais interessante a questão da observação do profissional que está trabalhando com ela. Então, esse registro do profissional, trabalhar com portfólios é muito interessante. E lembrar sempre que essa observação ou esse portfólio tem que ser individual. Então, que a gente tem que observar cada criança e como que é o desenvolvimento de cada criança. Ai, Camila, mas é difícil. É mesmo, ainda mais quando a gente tem uma sala, por exemplo, de 20. É muito complicado a gente ter essa observação. Mas tentar sempre alguma coisa que chama atenção, o que aquela criança fez, enfim. No fim do dia, tentar repassar como foi aquele horário na cabeça e aí, se alguma criança se destacou em alguma coisa,
ou se aconteceu alguma coisa muito diferente que aquela criança não costuma fazer, anotar sempre, tanto coisas positivas como negativas também. Então, a gente vai para no final do semestre, então, como cada um é organizado, fazer esse relatório, né? Lembrar sempre que é processual e é contínuo, então, essa observação, ou mesmo se você vai fazer um registro escrito, através de desenhos, né, com a criança, ela é constante e processual, então, o tempo todo você vai estar observando, fazendo, enfim. É importante observar quais são as afinidades, a afetividade dessa criança e as interações dela com o espaço e com o outro. Então, também isso é um item importante na nossa observação enquanto professores, né? E como ela utiliza daquele conhecimento que você, por exemplo, seus objetivos, você conseguiu atingir aqueles seus objetivos, ela está se utilizando daquele conhecimento que você passou, que você tentou construir com ela ali naquele momento. Então, isso também é um ponto importante para a gente observar na educação infantil enquanto professores para registrar, né? E aí a gente vem, então, pro final, ela vem falando quais são algumas ideias de trabalho mesmo, né? Propostas. Então, fazer um mapa do corpo, e isso é importante porque a criança tem uma noção de tamanho, uma noção de transcrição, que lá depois, mais pra frente, a gente vai trabalhar a questão de escala. Então, se ela já entende o que é uma transcrição, fica mais fácil trabalhar depois com escala, com ela. Então, essa questão do mapa do corpo, músicas e danças de diferentes países, diferentes regiões do Brasil, para trabalhar essas questões históricas e regionais, e pensando também na geografia em espaços, né? E aí, sempre que a gente vai trazer alguma coisa diferente do habitual daquela criança, tentar mostrar alguma imagem, tentar mostrar algum vídeo, alguma coisa, alguma projeção que ajuda essa criança a entender da onde vem, entender como que é feito. Ah, então eu vou fazer uma brincadeira que é lá do norte. Então, eu tentar mostrar vídeos reais das crianças brincando, como que funciona essa brincadeira do norte. As crianças gostam muito de brincadeiras que tenham músicas no meio, né? Então, mostrar como que as crianças cantam, enfim, isso é muito interessante e já vai dando ela uma ideia de que existem coisas além do que só a nossa escola, né? Porque geralmente as crianças acham que só tem as crianças, só existe aquela escola no mundo, né? Questão de espaço para eles, né, mesmo, diferente, né? Eles vão construindo essa noção de espaço maior com o tempo. Então, a gente incentivar isso e ajudar que isso aconteça, né? E sempre lembrar que as atividades, elas são interdisciplinares, né? Então, o que são atividades interdisciplinares? Isso que eu falei para vocês lá, acho que no começo da aula, né? Que a gente não vai falar assim, olha, agora eu vou parar e vou fazer uma atividade de geografia. Então, agora eu vou parar e fazer de ciências. Não, tentar o máximo possível integrar os conhecimentos, né? Integrar esses campos de experiência e trazer o maior número possível de conhecimentos, mas sempre com um objetivo. O importante do professor é sempre ter um objetivo. Então, o que eu quero alcançar com isso? Qual o conhecimento que eu quero construir com aquelas crianças? Então, ter essa noção de objetivo, de conhecimento, de construção do conhecimento, e lembrar sempre que é por meio de brincadeiras e interações. Então, questões do ensino mais tradicional mesmo, educação infantil, de repetir muitas vezes o mesmo movimento, procurar de coordenação motora. A gente tem hoje outros tipos de atividades que desenvolvem a coordenação motora, que as crianças são mais interessantes para as crianças, elas chamam mais atenção e elas participam melhor. Então, isso também é uma coisa importante a gente pensar para a educação infantil, né? Quase uma hora já que eu tô falando. Mas, enfim, era isso que eu tinha para falar hoje. E